Amém. Vou pedir que os irmãos fiquem em pé, que nós vamos ler o versículo que está em 1 João 3,16, que é a divisa da nossa campanha de missões estaduais, cujo tema é São Paulo, meu povo, meu compromisso. Então, vamos abrir em 1 João 3,16. João 3,16. Vamos ler todos juntos, mesmo se a versão não for a mesma, podemos ler todos juntos. Se bem que apareceu ali, então vamos ler, né? Vamos todos juntos? Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém. Nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Agora, os irmãos podem se assentar. Nós vamos ver o clipe com o hino oficial de missões estaduais e, em seguida, a palavra da irmã Harumi, que ela é gerente de missões da nossa convenção. Então, vamos assistir o clipe. Missões estaduais têm o desafio de acompanhar os missionários que atuam em vários cantos do nosso estado de São Paulo.
fazendo diversos projetos, seja sociais, capelania hospitalar, nos presídios, nos estudantes, entre os universitários. E esse desafio é muito grande, porque São Paulo também tem uma abrangência grande geograficamente e missões estaduais precisam estar com eles no dia a dia. A igreja local ela pode, em primeiro lugar, se envolver em oração, estando com o missionário, sustentando ele e também fazendo com que os irmãos que estão ali próximos acompanhem o trabalho, levem mantimentos, possam também celebrar com ele as conquistas que eles têm no dia a dia. O outro desafio, que são as igrejas em crescimento, nós temos muitas igrejas em crescimento. São pequenas comunidades que necessitam do nosso auxílio, principalmente das igrejas maiores. As igrejas em crescimento, elas precisam de apoio financeiro, de capacitação na liderança e principalmente a evangelização. O maior desafio missionário é fazer com que os batistas paulistas enxerguem o maior campo missionário do Brasil, que é São Paulo. Nós entendemos assim. São Paulo é o maior campo missionário pelas 75 etnias que nós temos ainda, que não foram alcançadas, pelos municípios que ainda não chegamos como batistas, pelas tantas diferenças que nós temos de trabalhos específicos e nós temos que alcançar esse povo, que é nosso povo, é nosso compromisso. Aos pastores, aos líderes das nossas igrejas, aos promotores de missões, continuamos contando com o seu apoio, com o seu sustento e a sua oração. Participe da nossa obra, porque São Paulo é nosso povo, nosso compromisso. Os irmãos que têm vindo, né, nos outros dias, a cada dia a gente assiste um pedacinho, um vídeo, um testemunho. Na segunda-feira nós assistimos sobre a capelania hospitalar. São os missionários que atuam nos hospitais, né, levando a palavra do Senhor às pessoas ali naquela situação de sofrimento, né, de dor. E na terça, ontem nós assistimos o Ministério entre os Universitários, que é a toca do estudante. Aí hoje a palavra é da irmã Harumi, e amanhã e depois também continuaremos aqui em oração e conhecendo um pouco mais dos projetos que têm sido desenvolvidos, né, pela nossa Convenção Batista, né, do Estado. E são várias frentes, né, de trabalho, inclusive entre as etnias que existem aqui no nosso Estado, os hispânicos, a etnia Rastafari, também os árabes que atuam aqui, o trabalho que é realizado nos presídios, também com as crianças. São vários projetos que vêm sendo desenvolvidos, né, graças a Deus, porque podemos fazer parte disso. E lembrando que a obra começa em cada um de nós, né? A obra começa em mim. E nós acabamos, assim, de uma maneira até espontânea, assim, escolhendo um hino que fosse a nossa marca da semana, que é o hino 388, que é o Santifica Tua Igreja. Então, na segunda, nós cantamos Santifica Tua Igreja, a primeira vez, e na segunda vez nós cantamos Santifica Minha Vida, né? Que a obra começa em mim. E ontem nós cantamos Santifica Minha Família. E hoje, né, o desafio é que nós cantemos Santifica Meu Vizinho, e que cada um nesse momento lembre de alguém que mora próximo, que ainda não conhece essa graça maravilhosa, que seja de coração clamando por essas vidas, né, que estão próximas a nós, que também precisam conhecer esse amor tão maravilhoso e incondicional por cada um de nós, né? E então vou convidar os irmãos, puderem se colocar em pé, vamos cantar o hino 388, que é o Santifica Tua Igreja, primeira vez, e na segunda vez Santifica Meus Vizinhos. Tá bom? Onde tiver a palavra Nossas Vidas ou Minha Igreja, a gente canta Meu Vizinho, e pensando em alguém que está próximo, né, dos irmãos e que precisa ouvir falar de Jesus, né? E essa também é a nossa missão. Não sei se... talvez não tenha projeção, mas se alguns irmãos têm mais cenários aqui, se eu puder compartilhar
Osinários é o hino 388. Então vamos. Ontem ficou muito lindo, hoje acredito que vai ficar mais lindo ainda, né? Muitas vozes, né? Vamos cantar. Então podemos? A Iranete é a nossa puxadora. Agora eu vou passar, se assenta, por gentileza, vou passar a palavra ao pastor para conduzir o nosso momento de oração, né, com os irmãos. Graça e paz, queridos, boa noite a todos, uma alegria estarmos aqui. Quero agradecer pela vida da igreja, pela vida da irmã Kelly, que está dirigindo aqui essa semana de oração tão especial, um momento tão importante para a nossa igreja. Estamos orando pelos missionários que atuam no nosso estado de São Paulo. E gostaríamos então de passar aquele momento de oração como nós fazemos. Lembrando que gostaria de continuar pedindo pelo irmão Anísio, né, ele está melhorando, mas ainda carece das nossas orações. E houve, né, como é que aconteceu lá? Alguém machucou, mas bateu o carro. Irmã Romilda parece que teve um acidente, mas está bem. Vamos orar pela vida dela. O Jonatas ligou lá em casa à tarde, avisando que eles estavam vendo essa questão aí, graças a Deus não se machucou. Mas orar pela família como um todo, né? Porque eles carecem da misericórdia de Deus. Então lembrar da oração também. Nosso irmão José Pedro, né? Irmã Jacira, irmã Sebastiana, a irmã Luzia, a irmã Sebastiana está aqui. Desculpa, irmã, mas a gente ora por ela mesmo, ela estando aqui. Ela estava, que eu não vi, quando eu cheguei ela não... obrigado, mas estamos orando também, toda quarta-feira nós oramos. E também lembrar de orar pela irmã Luzia, né? Irmã Célia, que também está aqui, precisa das nossas orações, questão da saúde. A irmã Ângela, que está aqui também, né? Nós temos orado pela vida dela, pela família, pela saúde.
Exatamente. Então, nós estamos orando também pela irmã Lourdes, né? Então, agora gostaríamos de abrir aí os irmãos se manifestarem, porque, obviamente, nós vamos orar aqui, mas vamos orar também em nossas casas. Então, alguém gostaria de compartilhar conosco algum agradecimento, algum pedido? Irmã Iranete. Isso. Muito bem. Muito bem. O nosso missionário, né? Já trabalhando com 12 anos agora, igual Jesus, né? Que foi para o templo. Muito bem. Deus abençoe. Luciana. A Sara também. 3 aniversariantes. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar? Irmã? Sim. Vamos orar. Às vezes é alguma friagem, né? Deus abençoe. Vamos estar orando, sim. Mais alguém, irmã Lourdes? Também mais alguém? O irmão Inês? Até tenho falado, ele tem tido muita dificuldade, ele falou comigo. Vamos estar em oração. Muito bem. Mais alguém? Irmã Humberto, também temos orado, é verdade. Júnior, tá bem. Vamos orar, irmão. Temos orado e vamos orar. Fabrício. Sim. Muito bem. Vamos orar, sim. Oi. Muito bem, a volta às aulas, né? Bem. Irmã Bruna também, né? Demos orado, irmã Lia, tá? Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um momento de oração silenciosa agora, todos orando silenciosamente, colocando a sua vida no altar de Deus, por esses pedidos que foram aqui apresentados. E vamos clamar pela misericórdia do Senhor sobre os nossos irmãos, nossos familiares, nossa própria vida. E nesse momento, então, vamos ter assim um momento de oração silenciosa, que é muito precioso falarmos com o Senhor. Cada um aí no seu lugar, louvando a Deus, em primeiro lugar, depois fazendo seus pedidos, pedindo perdão dos pecados. Vamos orar.
Eu vou convidar a irmã Inês para vir aqui à frente orar conosco. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, meu Deus, rendendo louvores ao Senhor, ó Pai, e também colocando diante de Ti todas as nossas petições, tudo que está no coração de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor esteja com cada irmão, ó Deus, atendendo a cada pedido, se for da Tua vontade, ó Pai. Esteja, ó Pai, com os enfermos, com cada um deles, o Senhor esteja dando a cura, meu Deus, dando refrigério nestes momentos, ó Pai. Esteja com a irmã Romilda, que ela esteja bem, que não tenha acontecido nada com ela, ó Pai. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Esteja também com o irmão Anísio, que está ali naquele hospital, só o Senhor sabe as condições dele, mas que o Senhor esteja com ele também, ó Pai, fazendo o melhor na vida dele. Esteja com todos os pedidos que foram falados aqui. A gente não lembra, mas o Senhor sabe cada um deles. Esteja com cada um, fazendo, Senhor, aquilo que é melhor para cada um de nós. Porque só o Senhor sabe as condições, só o Senhor sabe o nosso coração como está. Por isso nós pedimos, ó Deus, ouve as nossas súplicas, atende aos nossos pedidos, acalma os nossos corações, ó Pai, a nossa alma, a nossa mente. Abre a nossa mente para o Teu entendimento agora da Tua palavra, na reflexão dela, ó Pai. Esta oração que eu faço, ó meu Deus, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é um prazer estar aqui, trazer uma meditação da palavra de Deus, uma responsabilidade. Eu estava no sábado à tarde preparando uma mensagem e eu tenho louvado a Deus porque eu tenho podido, assim, com tempo precioso, preparar as mensagens para depois ficar orando. Deus tem me dado essa oportunidade da parte dele, porque eu não sabia se eu ia ser capaz de estar diante dos irmãos com tanta responsabilidade, porque eu tenho o emprego e tudo, mas gostaria de agradecer as orações dos irmãos, porque Deus tem suprido, tem dado assim uma paz no coração, e isso é motivo de louvor da minha vida e agradecimento pelo carinho, pelas orações que os irmãos têm tido, né, por mim, pela minha família. Então, muito obrigado, eu agradeço a Deus por isso. Eu estava meditando sobre a oração no sábado à tarde, e eu fiz aqui, deixa eu ver quantos pontos são, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, que eu gostaria de meditar com os irmãos, e eu gostaria então que nós estivéssemos abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 100, Salmo de número 100. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. É um salmo conhecido, né? Porque o número dele é redondo, assim, 100, todo mundo conhece o primeiro, conhece o 100, né? O 150, que é o último lá. E os salmos, eles são hinos. Os salmos são hinos e orações cantadas. Nós, infelizmente, não temos as músicas, só temos a letra. As músicas foram perdidas. Por outro lado, dá a oportunidade da gente, quando está em casa, cantar o salmo, e ninguém pode falar que está errado, né? Que ninguém tem a música. E nós, então, podemos inventar a música aí, sabendo a letra. E eu vou ler com você, e nessa noite eu gostaria de falar 6 coisas ou 6 situações aonde a nossa oração é respondida. E eu gostaria que você meditasse conosco sobre isso. Quando é que uma oração é respondida? Algumas pessoas perguntam, né? Será que Deus está respondendo a minha oração? Eu orei, e agora? Como é que eu vou saber? Então hoje eu gostaria de meditar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 100, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos, porque é possível ler aqui, ó. Vamos ler todos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor,
todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Senhor, pedimos que a tua palavra seja viva em nossos corações. Fala conosco nessa noite tão especial, que estamos aqui diante da tua presença, na presença, Senhor, do teu Santo Espírito. Ó Deus, derrama sobre nós a capacidade de dizer a tua palavra e a capacidade de compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que a oração é respondida, e vai ser surpreendente para muitos, né? A nossa oração é respondida por Deus quando nós começamos a louvar a Deus. Por quê? Porque quando eu começo a louvar a Deus, significa dizer que eu estou entregando a Ele toda a minha preocupação. Significa dizer que a minha fé está firmada no Senhor, que eu não estou mais sofrendo por algo que eu entreguei em oração ao Senhor. Eu sei de uma história que meu pai me contou, de uma igreja que era instalada, estava num lugar onde não chovia há muito tempo. E foi feita uma campanha de oração para que chovesse. E num daqueles cultos, uma criancinha, ela trouxe o quê? Um guarda-chuva. E ao trazer o guarda-chuva, desde a porta, as pessoas mais antigas e as outras pessoas começaram a rir dela. Assim, maior seca e você trazendo guarda-chuva aqui. E aquela criança, com a sua inocência, ela como que dizendo assim, engraçado, eu pensei que o culto de hoje, que o momento de oração, era para que chovesse. Então, às vezes nós oramos pedindo uma coisa a Deus, mas nós não entregamos aquilo a Deus, nós não passamos aquele problema para os braços do Senhor. A gente insiste em ficar preocupado e sofrendo e chorando e reclamando e murmurando, enquanto que nós, se oramos de coração, deveríamos agora nos entregar ao louvor, à gratidão, à exaltação do santo nome de Deus, deixando que agora Ele cuide daquilo para nós. Uma coisa que você já deve ter passado, não sei, se não passou, você vai entender. Imagine que eu chegue para alguém, para qualquer pessoa, e diga assim, vamos supor para o irmão Osvaldo, irmão Osvaldo, o senhor poderia me ajudar? Ele vai falar, ele é muito bacana, ele vai dizer, claro, pois não. Olha, eu preciso de um copo d'água, vamos supor. Aí o irmão Osvaldo sai para procurar o copo d'água, e eu levanto daqui onde eu estou e vou a algum lugar que eu sei que tem um copo de água aqui dentro do púlpito, eu sei que tem, não é, né? Agora já descobriram, mas tem um copo aí. Aí eu vou lá, pego o copo e tomo a água. Quando ele voltar, e ele, com o copo que ele foi buscar lá no fundo, lá no bebedouro, e ele me observar aqui tomando água, como ele vai ficar? Eu falo assim, poxa, eu acho que eu fui feito de bobo, porque me foi pedido para trazer um copo de água, eu fui providenciar isso, não é fácil, porque eu tenho que dar toda a volta, ir lá e depois voltar equilibrando esse copo, para não deixar a água cair. Fui fazer isso com carinho, com amor, com presteza, e estou trazendo, e a pessoa agora já tomou a providência dela. Ele ia ficar contente com isso? Será que ele ia querer fazer isso alguma outra vez para mim? Ele ia fazer porque ele tem um bom coração, mas a pessoa já ia fazer com já não é com aquela alegria, né? Está certo ou não? Você concorda? Agora eu vou em oração, entrego o problema para Deus, mas eu corro lá para resolver do meu jeito. Como você acha que Deus se sente com uma oração dessa? Você acha que Deus fica contente? Fala, escuta, eu estou preparando algo maravilhoso para você, e você agora coloca a situação do seu jeito. Ou você não concorda que o melhor jeito da gente fazer qualquer coisa é orar? Algumas pessoas vêm conversar comigo às vezes, e de vários lugares, daqui da igreja também. E algumas pessoas até saem meio frustradas, porque eu falo assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? E a pessoa fica triste. Mas orar, eu quero um conselho. Mas como que eu vou dar conselho sem orar?
Como é que eu vou saber sem a intervenção divina do Senhor, sem oração, o que é para fazer? Então, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, orar entregando ao Senhor aquilo. O nosso problema deve ser entregue ao Senhor. É interessante que Jesus disse, lançando, a Bíblia vai falar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos... Mas a gente não entrega, a gente não deixa Jesus cuidar, a gente quer fazer do nosso jeito. E a pergunta é, então para que orar? Então para que esperar a resposta da oração, se eu já sei o que eu quero fazer? A oração é uma entrega. E o que me devolve a minha parte é louvar ao Senhor, porque Ele já está fazendo. E Ele não vai fazer no tempo que eu quero, não vai. Deus tem o tempo dele, Deus tem todas as coisas. Você já pensou como vamos dizer assim, a situação de Deus é complexa? Todas as pessoas orando para Ele e pedindo coisas, Ele controlando a natureza e as vidas das pessoas e as situações, e proporcionando tantas coisas para todas as pessoas ao mesmo tempo. Alguém fala assim, Deus não responde a minha oração. Eu pedi tal coisa e eu pedi que eu quero essa mesa aqui. Mas vai ver que a irmã Kelly também orou querendo a mesa. A gente não mora nem perto, então como que vai? Então a gente precisa aprender que nós temos que deixar Deus agir. E a nossa parte é louvar ao Senhor. Salmo 100. Celebre com júbilo, com alegria ao Senhor. Todas as pessoas... Servir ao Senhor, não com o seu trabalho, mas com a sua o quê? Alegria. Você quer um Deus que pede que você trabalhe para Ele, dando a Ele a sua alegria? Você quer servir a Deus? Abra um sorriso, cante. Esse é o maior serviço que você pode fazer para Deus. Algumas pessoas pensam que tem que ficar cansadas, subir escadas, se machucar, fazer uma coisa muito difícil, enquanto na palavra de Deus está dizendo assim, cante para Ele, cante, derrame o seu coração cantando ao Senhor com alegria. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Qual foi a última vez que você dedicou um momento de cântico e de louvor ao Senhor, sem preocupação, de entrega total a Ele? Algumas pessoas fazem anos que não fazem isso, faz anos. Há necessidade de nós pararmos e entregarmos o nosso louvor ao Senhor. Isso é resposta de oração. É Deus dizendo, eu já deixei a minha paz com você, agora comece a viver a sua vida com maior tranquilidade, porque você entregou para melhor, não existe ninguém melhor do que eu, que sou o Senhor, para cuidar do seu problema. Mas às vezes nós não entregamos, a gente sai triste. Nós às vezes estamos aqui no culto de oração, nós oramos aqui pelas pessoas e colocamos diante de Deus, e eu pergunto a você, será que Deus não vai agir? Será que porventura Deus não faz? Será que aquele Deus que fez os milagres no passado não é capaz de fazer hoje? Claro que é. Mas às vezes a gente não entrega, a gente sai triste. Segunda coisa, 1 Pedro 1,16. Uma oração é respondida quando eu confesso o meu pecado. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Eu estou pedindo uma coisa para Deus e eu vou confessar o meu pecado? O que o meu pecado tem com isso? Na Bíblia, em 1 Pedro 1,16, está escrito assim, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora vou te mostrar uma coisa, vamos lá para 2 Samuel 24, 10. 2 Samuel 24, 10. Como que eu posso achar que o meu pecado interfere na minha oração, ou eu confessar o meu pecado é resposta de oração? Diz assim na palavra de Deus, 2 Samuel 24, 10. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo,
E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. O que significa confessar o pecado? Significa ter a noção de que nós estamos realmente na presença de Deus. O que foi que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele se apresentou diante de Deus, e Deus disse assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós lá? O que ele disse? Ele disse isso, mas o que aconteceu antes? Ele falou assim: eu estou na presença de Deus, eu estou aqui no lugar santo, Deus abriu, eu estou vendo o trono de Deus, eu estou vendo a presença de Deus. E qual é a atitude de uma pessoa que está diante do trono de Deus, diante da presença de Deus? Ele percebe o seu? Não existe resposta de oração sem que nós percebamos o nosso pecado e peçamos o perdão de Deus. Nós precisamos ter noção de que Deus responde a nossa oração depois do nosso arrependimento, depois que nós percebemos que estamos errados. Aqui eu separei esses 2 versículos porque como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não está seguindo as suas instruções? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está agindo loucamente? Porque pecar é agir loucamente, errar feio o alvo que Deus tem para nós como seres humanos e como filhos de Deus. Então, a primeira coisa que você percebe que a sua oração vai ser respondida é quando você percebe e fica claro diante de você o seu próprio pecado. Você sabe que quando isso acontece não é Satanás, não, é a presença de Deus dizendo: peça perdão por esse pecado, mude primeiro essa atitude. Eu tenho algo a fazer na sua vida, mas esse algo está depois do perdão, depois de eu resolver o pecado. Deus não age no meio do pecado. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o seu Filho para remover o pecado, então Deus poder dar vida eterna para as pessoas. Como nós erramos nisso? Nós pedimos que Deus nos abençoe, mas nós precisamos perceber que Deus, a primeira resposta da nossa oração é: você precisa pedir perdão a Deus. Isso é muito importante. Quando nós não pedimos perdão, Deus não age. Você já pediu perdão a Deus? Você já percebeu que às vezes você está clamando por uma coisa e Deus está dizendo assim: antes, porém, acerte o seu pecado, arrependa-se do que está errado, e aí então você pode ter certeza que eu vou agir na sua vida. Então a segunda vamos dizer assim, o segundo sinal de que Deus responde a nossa oração é quando nós percebemos o nosso próprio pecado. Porque o próprio profeta Isaías, diante de Deus, ele foi e disse: ai de mim, porque eu habito num povo de impuros lábios, e eu tenho lábio impuro também. Aí o que aconteceu? Primeiro, o anjo pegou uma brasa com a tenaz, tocou nos lábios dele para purificá-lo. Aí então ele estava preparado para o que ele tinha que fazer, preparado para algo que Deus tinha que fazer na vida dele. Então, não tenha medo de perceber o seu pecado gritando na sua frente quando você está falando com Deus, porque exatamente a santidade de Deus está se chegando, a luz de Deus, e você precisa acertar isso. Não tenha medo de pedir perdão. Eu estou agora orando, eu não posso me preocupar com o pecado. Não, antes você coloque todos os seus pecados diante de Deus, todos eles, para que Deus possa limpar tudo. Se arrependa, para abrir o caminho seguro para que Deus possa agir na sua vida. Quantas pessoas se esquecem desse passo tão simples? Eu estou pedindo uma coisa para Deus, vou ficar pedindo perdão do meu pecado? Às vezes, meu querido e minha querida, Deus não está fazendo algo na sua vida por causa do pecado, ou Deus está mandando uma situação difícil na sua vida por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus, Ele nos corrige como filhos. E como é que um pai ou uma mãe corrige o filho? Se ele faz uma coisa errada, dá beijo e abraço, parabéns, e um presente, é isso? Se for isso, não está certo. Quando nós erramos,
nós somos passíveis de disciplina. Nós precisamos da correção. Deus tanto que nos ama, que nos corrige, que nos coloca em situações, e às vezes nós estamos caminhando há anos com uma situação, e Deus vai continuar apertando a gente até que a gente peça perdão do nosso pecado. Nós precisamos pedir perdão. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que nós percebemos que Deus está respondendo é quando surge uma oportunidade. Mateus 7, 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-lhe-se-á. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu oro, mas agora que eu já estou louvando ao Senhor, agora que eu já pedi perdão dos meus pecados, agora eu tenho que ficar atento, eu tenho que prestar atenção, porque Deus vai começar a agir. E olha que interessante, às vezes nós oramos e nós não observamos o que Deus está fazendo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ganhei um caderno de oração, e eu marcava, lá é assim, tem uma coluna, é o seu pedido, a data que você pediu, e lá na frente assim tem data da resposta. E uma vez eu tinha esse caderno, escrevi várias coisas, e eu já era casado e mexendo em algumas coisas lá, eu achei esse caderno nas minhas coisas. Mas, para sua surpresa e para a minha também, eu nunca tinha marcado a data da resposta das orações, mas todas elas tinham sido atendidas. Não existia nenhuma coisa naquelas páginas que eu não pudesse dizer: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez melhor, Deus fez algo maravilhoso. Mas eu não tinha preenchido nenhuma daquelas, não que não é pecado, nada disso, mas você veja a minha desatenção. Enquanto eu pedindo, eu marquei a data, mas quando foi respondido, eu não fui lá agradecer a Deus, não marquei, eu simplesmente continuei vivendo. Nós precisamos estar atentos à oportunidade que Deus dá. Às vezes uma pessoa, ela ora por emprego, ora por alguma coisa, fique atento às pessoas que vão passar perto de você, que vão conversar com você. Às vezes alguma coisa que vai ver numa placa, pensa que Deus não fala com a gente em placas? Pois leia Abacuque que você vai ver. Deus fala com placa, Deus fala com música, Deus fala através de gente, pessoas, médicos, árvores, vento, chuva. Deus, Ele traz oportunidades. E eu quero dar um exemplo. Você sabe aquela mulher que ela estava à beira do poço de Jacó, samaritana, ela estava ali, e ela foi fazer o quê? Ela foi buscar água, mas ela teve uma oportunidade de encontrar-se com Jesus. Às vezes, nós estamos tão cegos que a gente acha que é uma água, é uma coisa, e Jesus está falando. Se você soubesse quem está falando com você, você pediria água, e Ele te daria de uma água da vida, que você nunca mais vai ter sede. Mas às vezes a gente não vê a oportunidade, a gente ora e Deus movimenta as coisas ao nosso redor. Não existe coincidências, não existe sorte. Algumas pessoas: hoje eu estou com sorte. Fique com a sua sorte. Eu tenho Deus que providencia as oportunidades para fazer isso. Eu não preciso jogar, eu não preciso arriscar nada. Basta que eu observe o que Deus está fazendo ao meu redor, e eu vou perceber as oportunidades surgindo e surgindo, e às vezes eu perdendo a oportunidade. Lembra-se de Moisés? Moisés falou: Senhor, eu não posso falar. E Deus estava diante dele, dizendo: Moisés, é você. Eu me lembro daquele homem antigo chamado Simeão, que quando foi ao templo, Jesus bebezinho, e pelo Espírito Santo, ele orava dizendo: Senhor, eu não quero morrer antes de ver a tua salvação. E o Espírito Santo de Deus disse: esse bebezinho é o Salvador do mundo.
Nem Maria, nem José, nem ninguém tinham tido essa compreensão da grandiosidade de Jesus. Mas aquele homem de oração, ele orou isso, e Deus concedeu. E a Bíblia fala que ele pegou aquele bebezinho no colo e disse assim: Senhor, eu te louvo, pode me levar agora, porque eu já contemplei a tua salvação. E segurou Jesus do colo e disse isso. Ele orou e teve a oportunidade. Ele não viu Jesus morrer na cruz, mas ele contemplou aquele bebezinho dizendo: eu sei que Deus atendeu a minha oração. Às vezes a gente ora, mas a gente se desconecta da realidade. Será que nós não cremos que Deus pode fazer as coisas? Por que tem que ser do nosso jeito? Por que não pode ser do jeito de Deus? Por que não pode ser surpreendente? Por que não pode ser simples como o vento? Por quê? Porque tem que ser do nosso jeito. Você se lembra de Naamã? Naamã falou assim: eu queria que o profeta viesse e dissesse umas palavras, e ele fizesse, mas ele mandou tomar banho no rio, e ficou bravo, não foi? Mas ele não tinha orado pedindo cura pela sua, a fé dele não era para cura, e o profeta não disse: vai, tome banho 7 vezes, faça isso. Mas tem muito rio mais limpo lá na minha terra do que esse rio sujo, eu vou lá. E um servo dele: Naamã, veja a oportunidade surgindo diante de você. Naamã, 7 vezes entrar numa água. Naamã, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa extraordinária, pediu para você fazer uma coisa tão simples, e era assim que Deus agiria, e ele foi curado. Por que a gente não confia na simplicidade de Deus? Por que tem que ser do nosso jeito? Por que não pode ser do jeito de Deus? Porque quando é do nosso jeito é pouco, é pequeno, é fraco, é incapaz. Mas quando é do jeito de Deus, é eterno, é maravilhoso, é sensacional, é surpreendente, é divinal, é sobrenatural. Terceira coisa, Deus responde à minha oração quando eu percebo quem eu sou. Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu marquei uma palavra aqui: acordar. Quando eu oro, acorde, veja quem você é. A Bíblia diz assim no Salmo 139, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Agora, veja bem esse versículo. Para Deus conhecer o seu coração, Ele às vezes vai colocar você numa situação. Você orou, então às vezes Deus vai colocar você numa situação, depois em outra. Nem sempre a gente pode pedir com certeza: Senhor, livra-me disso. Às vezes nós temos que orar: Senhor, é essa a tua vontade para a minha vida? Foi o Senhor que decidiu que eu passasse por esse momento difícil, então agora eu vou passar, porque o Senhor está me sondando o coração, está provando os meus pensamentos. Eu estou com Deus mesmo? Às vezes a gente vê alguém assim, falando algum palavrão, alguma coisa, às vezes é Deus que está permitindo aquilo, para provar você. Você não pediu alguma coisa, então Deus vai provar você, vai ver se você o ama. Abraão não foi provado? Abraão não tinha sobre ele uma bênção maravilhosa, de ser a bênção para todas as famílias da terra, e não tinha uma herança prometida, e não viria dele o Salvador? Mas por isso Deus deixou de prová-lo, por isso Deus deixou de dizer: apresente o seu filho para mim. E Deus provou o amor dele. Ele poderia dizer: Senhor, o que é isso? E Deus dizendo: eu estou provando você. Eu, Deus, que estou colocando você aí. Eu que estou colocando você nesse aperto. É a minha prova, eu quero ver o quanto você me ama. Você quer bênção? Pois eu vou primeiro te provar. Antes da bênção vem a prova. A prova também é resposta de oração. Às vezes nós não estamos dispostos a ser provados por Deus. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles disseram: nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. E quando eles foram jogados lá na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, onde os homens que os jogaram morreram,
eles estavam com Deus e não foram queimados. Mas antes de qualquer coisa, eles disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos, nós vamos morrer, mas nós não vamos trair o nosso Deus. Às vezes a gente não está disposto a entregar, a gente quer a bênção, a gente quer a resposta da oração, mas nós não estamos dispostos a sermos jogados no fogo. Versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau. Será que nós já estamos tão bons assim? Será que todos os caminhos maus já foram tirados da nossa vida? Eu acho que não. Eu acho que ainda há algumas coisas que Deus tem que colocar a mão e tirar. Bênção, resposta de oração. Deus está tirando de nós o caminho mau. Aguente firme. Isso é resposta de oração. Por que eu deveria entregar, por exemplo, a chave do carro para o meu filho se ele não tem carta? Por que eu deveria fazer isso? Para ele morrer num acidente? Para ele machucar alguém? É isso que é bênção? Ganhei um carro, é isso? Olha, eu tenho uma chave, eu posso dirigir. Antes de qualquer coisa, ele não vai ter que fazer uma prova, ele não vai ter que aprender a dirigir, não vai ter que provar com uma carteira que ele é hábil para fazer. Isso não é assim que acontece aqui. Então, por que nós queremos bênção de Deus sem primeiro passar pela prova? Quem somos nós para recebermos a bênção antes de que Deus tire de nós o caminho mau? Mas não adianta só tirar do caminho mau, sabia? Porque tirar o caminho mau a pessoa pode ficar parada, né? Mas o versículo continua: guia-me pelo caminho. Então agora você vai ser colocado num caminho que a resposta da sua oração é a seguinte: você vai caminhar por aqui. Por aqui. Não por onde você quer, pelo caminho eterno, é o caminho estreito. Oh Deus, o Senhor está me apertando muito. Continue no caminho. Eu estou levando você por uma vereda, por algo que você não entende agora, mas você está caminhando para o céu, para a minha presença, para a santidade, para a oportunidade. Acorde, veja o que eu estou fazendo na sua vida. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, meu querido. Não é só dar coisas, nem só saúde, nem só dinheiro, nem só alegria, nem só tudo certo. Mas é você falar: Senhor, eu percebo que o Senhor está me amando, porque o Senhor está me colocando num caminho estreito. E você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou sendo colocado num lugar diferente do que os outros. Deus me ama, porque senão Ele não estava me colocando, estava me deixando largado. Eu sou filho, eu sou herdeiro de algo maravilhoso, eu estou sendo provado. Meu coração está sendo sondado até onde eu amo ao Senhor. E às vezes a gente se perde. Isso também é resposta de oração. Quinta coisa, Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim a palavra, Colossenses 1, de 9 a 12. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e com toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças a Deus que nos fez idôneos para participar da herança nos santos da luz. O que Deus está fazendo? Deus está colocando nossa resposta de oração, dizendo assim: você vai aprender a me agradar. Está aqui, ó. 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ó Senhor, o Senhor não responde a minha oração. E Deus diz: como não? Como eu não respondo? Se eu estou ensinando você a andar dignamente na minha presença, eu estou te dando um caminho a seguir. Eu quero que você seja digno, que você seja um vaso lavado, que você seja algo santo para mim. Como não estou respondendo a sua oração? Ó Senhor, mas eu pedi
uma coisa e o Senhor está dando outra. Eu estou ensinando você como eu quero ser agradado, porque é isso que interessa. A resposta à sua oração é: você vai aprender a agradar o seu Senhor. Ah, mas não era isso que eu queria. Então abandone o Senhor, porque Ele é o Senhor, não sou eu. Não é você, não sou eu, não é isso. O Senhor é Deus, Ele precisa ser agradado. É isso que nós aprendemos. Isso também é resposta de oração. É quando você fala: espera um pouco. Eu estou feliz porque eu percebo que Deus está dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Está me obedecendo, está me agradando. Não faz mais a vontade dele. Agora ele passou a fazer a minha. Que alegria no coração de Deus quando um filho começa a fazer a vontade dele. Começa a se preocupar se Deus está sendo agradado. E aí você vai ouvir frases como, por exemplo, de Pedro: que importa a gente obedecer a homens, mais importa obedecer a Deus. Eu tenho que agradar a Deus, porque depois eu vou encontrar com Ele, vou ser julgado por Ele. Como Deus não responde a oração? Ah, responde. Às vezes os meus filhos podem vir falar comigo, falar: pai, eu queria tal coisa. Eu vou dizer: não. Ó, pai, o senhor não me ama? Porque te amo, eu estou dizendo não. Sexto, Salmo 143, 8. Sexto e último. Salmo 143, 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho em que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Como que eu sei que Jesus está respondendo a minha oração? Quando eu começo a olhar para as coisas, e eu marquei aqui, quando eu aprendo aonde colocar o meu pé, eu já não corro mais para o mal, eu sei o caminho que devo andar. Eu falo assim: eu não vou fazer isso não. Eu não vou passar por essa rua, não vou passar por essa casa, não vou passar por essa pessoa, eu vou por esse outro caminho aqui. Eu estou aprendendo a andar dignamente. Faze-me saber o caminho pelo qual eu devo seguir. A oração é respondida quando eu começo a ter discernimento da parte de Deus. E aí, às vezes eu vou lembrar da oração que eu fiz, e eu vou até pedir perdão para Deus, falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor não atendeu o que eu pedi, mas o Senhor trouxe essa outra realidade, esse outro significado às coisas. Eu estava pedindo uma televisão, mas eu percebi que eu precisava de uma Bíblia. Eu estava pedindo uma viagem, mas eu percebi que eu precisava me encontrar com o Senhor. Eu estava pedindo mais dinheiro, mas o Senhor me ensinou que eu preciso aprender a viver com o que eu tenho. Porque não há dinheiro suficiente no mundo para uma pessoa que não sabe cuidar de dinheiro. E não há corpo suficiente para uma pessoa que não sabe cuidar da sua saúde. Cura, fica doente, cura alguma coisa. Então, vamos aprender. Senhor, faz-me saber o caminho que eu devo seguir. E aí você começa a tomar mais cuidado. Já não é tão apressado para pisar em qualquer coisa, para tomar atitude correndo. A minha esposa está aqui. Hoje talvez até me estranhe. Às vezes a gente fala alguma coisa e fala: vou pensar. E eu era exatamente o contrário. Vamos fazer. Tá bom, vamos. E fazia tudo sem pensar, sem planejar. Mas depois o Senhor vai nos ensinando: calma. Não é a pressa, não é correr para fazer, não é ficar suado e cansado para depois perceber que foi um dia perdido. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro qualquer lugar. Então, se você começa de manhã, você acorda e você ora: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, e você diz assim: Senhor, eu quero a partir de hoje, não hoje, a partir de hoje, amanhã, depois, agora eu quero começar a andar no caminho que o Senhor vai me mostrar. Isso é resposta de oração, porque às vezes nós estamos pedindo uma coisa e Deus está dizendo: não vá por esse caminho. Você se lembra da história de Abraão e de Ló, que Ló viu aquela campina verdejante e falou: é ali que eu quero ir. E aquilo no futuro virou Sodoma e Gomorra, e aquilo tudo foi destruído.
porque ele olhou com a aparência da cor da grama. E Abraão ficou, você escolhe, pode escolher, e eu vou para o outro lado. No deserto, tá bom. Mas como você é louco, Abraão? Não, meu querido, não é questão de loucura, é que onde eu for, Deus vai comigo. Eu vou para lá no deserto e Deus cuida, e eu me torno o homem mais rico do deserto. E a cidade que era fonte de riqueza e tudo é destruída completamente, e depois você tem, meu sobrinho volta outra vez, perdeu a esposa, perdeu a dignidade, passou uma angústia lá, sofrendo. A Bíblia diz que Ló, ele se enojava todos os dias com as coisas que ele via, mas ele foi para lá, ele escolheu, ele não orou, ele não fez um altar. Ló nunca construiu altar nenhum. E Abraão ia no deserto, e vou fazer um altar, e vou lembrar de Deus, onde está meu amigo Deus? Não é a escolha que você faz, é que você aprende a andar no caminho de Deus. Passe a ser amigo de Deus em oração. Chame Deus de amigo, meu pai, me ensina o que eu devo fazer. Me ensina por onde eu devo andar, me ensina o que eu devo falar, me ensina o que eu devo pensar, me ensina se eu estou pecando. Às vezes eu estou fazendo uma coisa errada que eu nem sei. Como Davi, me mostra, Senhor, eu não quero te desagradar. Que fez um censo. O que tem? Contar gente. É pecado contar gente agora? Mas foi uma ofensa para Deus. Alguma coisa desagradou Deus. E Deus começou a matar gente no povo. E morreu muita gente. Até que Davi confessou seu pecado. Lembra-se de Acã? Ele roubou um ouro, colocou lá na barraca dele lá. E o povo perdeu a batalha em Ai. Será que a gente às vezes não tem que parar e falar: Senhor, peraí, não pode ser, eu preciso começar a andar com o Senhor, porque eu não sei andar sozinho, eu nem sei o que o Senhor quer de mim, então eu preciso orar mais, e às vezes fazer menos e prestar mais atenção. Tem gente que fala assim: eu não aguento mais ser crente, é muito sofrimento, é muita coisa. Você está no caminho errado, porque não tem peso nenhum de se andar com Deus. Só alegria. Às vezes a gente vem aqui na igreja, está todo mundo com uma cara que parece estar morrendo. Você está com Deus, meu querido. O mundo lá fora está sorrindo, desesperado, não sabe que vai morrer, vai para o inferno. Você pode sorrir de alegria, dizer: Senhor, eu tenho a tua salvação, eu sou amigo de Deus, eu sou salvo por Deus, eu tenho Jesus Cristo, meu Senhor, que vive e morreu por mim, e vivo está, não preciso temer nada. E aí você vai caminhando. Como é que eu sei que Deus responde a minha oração? Porque Deus nunca deixa de responder a nossa oração. Deus jamais deixou alguém abandonado que clamou a Ele. Isso não existe. Você precisa se lembrar disso. Nós estamos numa semana de oração. Estamos passando aqui em oração segunda, terça, a igreja orando. Lembre-se que Deus guarda a sua oração, Deus sabe. Não abandone a Deus. E o que você orou, saiba que Ele está trabalhando sim. Vamos orar. Vamos ficar de pé para essa oração. Senhor, talvez nós não precisemos de uma resposta. Talvez nós não precisemos de uma cura. Talvez nós não precisemos de uma palavra. Talvez nós precisemos, Senhor, apenas da Tua presença conosco. Ó Deus, o Senhor sempre nos ouve. O Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor tem prazer em estar conosco, tanto prazer que o Senhor mesmo se fez homem e habitou entre nós, e o Senhor foi visto com toda a sua glória. Ó Deus, que nós possamos andar contigo como o Senhor andou com aqueles jovens do caminho de Emaús, e eles não sabiam, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava com eles o tempo todo.
O Senhor está conosco o tempo todo. Quando nós achamos que não vai ter comida, o Senhor multiplica o pão. Quando nós achamos que vamos enterrar alguém, o Senhor toca no caixão e a pessoa se levanta. Quando nós achamos, Senhor, que não vai acontecer nada, o Senhor diz assim: de mim saiu o poder, quem me tocou. Quando nós estamos na Tua presença, Senhor, nós não queremos mais nada. Nós estamos com a vida, nós estamos com a razão de tudo. Ó Deus, perdoa o nosso coração, a nossa incredulidade, o nosso medo. Ó Deus, faz com que as escamas dos nossos olhos saiam, para que a gente possa ver a Tua glória em nossa vida, o que o Senhor está fazendo em nós. O Senhor está fazendo pessoas que eram pecadores, inveterados agora, confiarem em Ti e serem a semelhança do Teu Filho. Ó Deus, não nos abandone por causa da nossa incredulidade, da nossa reclamação. Ó Deus, mostra-nos a Tua presença, Senhor. Mostra o quanto o Senhor nos ama. Ó Deus, que nós tenhamos discernimento, Pai. Que mesmo numa noite depois de chicotadas, como Paulo e Silas, nós cantemos de louvor ao Teu nome, porque somos dignos de sofrer por Ti nesse mundo perdido. Ó Deus, faz-nos vasos limpos e novos da Tua presença. Quebra-nos, Senhor, usa a nossa vida, contanto que o Senhor nos use, Pai. Não jogue os vasos fora, Senhor. Oh Deus, não nos jogue fora, Pai. Nós queremos o Senhor conosco. Que o Teu povo, Senhor, não Te abandone. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. E o Senhor nos fará novas criaturas. Não nos abandone, Deus, a despeito de toda a nossa incredulidade. Como o Senhor tem sido misericordioso com o Teu povo. Ó Deus, que o milagre seja feito em nosso coração, que a nossa alma seja redimida. Esse corpo vai passar, esse tempo, esse mundo vão passar, mas as Tuas palavras não vão passar. Fica com a Tua igreja, Senhor. Não nos jogue fora. Obrigado porque o Senhor tem respondido a cada instante a nossa oração. Todas elas, cada uma delas. O Senhor tem recolhido as nossas lágrimas. Ó Deus, cessa a praga no meio do Teu povo, Senhor. Que todos abandonem seus pecados e vivam guardados pela presença do Senhor, antes que seja tarde demais. Ó Deus, que nós possamos ouvir o nosso nome na Tua boca com um sorriso e não com fúria. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor já está fechando a boca dos leões. Já podemos ver, Senhor, a luz. Faz-nos novas criaturas, Senhor. Apesar da nossa insistência em nos mantermos com o coração de pedra, nós Te pedimos tudo isso, porque um dia Jesus Cristo abriu aqueles braços na cruz e as Suas mãos, e disse: Pai, perdoa-lhes. Ó Deus, lava-nos com o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Pode assentar-se. Amém. Com uma oração silenciosa, entregando sua vida a Deus de verdade. Encontre-se com Deus. Amém.